Olá pessoal, meu nome é Camila Rebola, sou arquiteta urbanista e professora da matéria de Arquitetura e Urbanismo 1, Interiores. Na aula de hoje estaremos apresentando revestimentos para pisos e paredes. Tá? Vamos iniciar o que são os revestimentos de pisos e paredes. Existem diversos tipos de revestimentos de pisos e paredes no mercado, com diferentes tipos de resistências de cores, acabamentos, texturas. Cada um é adequado para um tipo específico de ambiente e o determinado tráfego de pessoas. Okay? Algumas características de alguns materiais. Como eu vou escolher, quais são essas diferenciações existentes em relação a questões econômicas, questão de custo, relação custo-benefício desse material e o ambiente que eu vou estar instalando, relação estética, existem algumas modificações de formatos, dimensões, cores, texturas, padrões e acabamentos. E também em relação às questões funcionais, que é a durabilidade, a resistência, manutenção, alguns aspectos estéticos, acústicos e antiderrapantes. Algumas classificações existentes em relação a alguns pisos. A classificação mais conhecida em relação ao revestimento cerâmico, ela é denominada PEI. PEI. E o que é esse PEI? Ela é uma sigla e ela é usada para classificar a resistência do esmalte de cobertura ao desgaste por atrito. O que é esse desgaste por atrito? Se eu pegar uma pedra, um elemento metálico e passar em cima dessa placa cerâmica, qual é a resistência que ele tem de eu estar passando esse metal em cima? Qual que é a durabilidade? Ele vai arranhar? Ele vai abrir uma fenda? Ele vai ranhurar? Vai perder a coloração se eu colocar algum material químico em cima? Tá? Que mais em relação ao PI? Quanto maior ele for, ele vai de 1 a 5, mais resistente é a sua superfície. Okay? Vamos entender o PI 1 até o 5. O PI 1 é o menos resistente. Ele é utilizado geralmente para ambientes residenciais de pouco tráfego. Alguns locais de exemplo que podem ser utilizados: banheiros e dormitórios residenciais. Já o PI 2, ele é utilizado para ambientes residenciais onde se caminha geralmente com sapatos. Que ele já tem uma abrasão, uma resistência um pouquinho maior comparado ao PI1. Tá? Alguns exemplos de espaços que podem ser utilizados: todas as dependências residenciais, com exceção das cozinhas e as entradas. PI3, ele é para tráfego médio, ambientes residenciais onde se caminha geralmente com alguma quantidade sujeita de abrasiva. Todas as dependências residenciais são locais que podem estar esse PI 3. Tá? Em relação ao PI 4, ambientes residenciais e comerciais com alto tráfego e alguns locais que eles podem ser utilizados: garagens residenciais, restaurantes, churrasqueiras, lojas, bancos. Ok? Já o último PI, o PI 5, ele é o mais resistente e o mais indicado para durabilidade, em relação à durabilidade do seu material. Ele é mais resistente, ele é utilizado em ambientes residenciais e comerciais, com tráfego muito intenso. Exemplos de espaços: restaurantes, churrascarias, supermercados, órgãos públicos, clínicas, lojas, shoppings, áreas externas e garagens comerciais. Okay? Se vocês estiverem observando, o PI 1 ele é o menos resistente comparado ao PI 5. E o PI 5 ele possibilita um grande tráfego de pessoas, um grande uso desse espaço, comparado ao PI 1, que ele possibilita menor tráfego, menor utilização desse ambiente em cima deste material.
ok? E vamos ver mais algumas questões de da onde que vem esse PI, da onde que vem essas padronizações. Essas padronizações, elas vêm do ISO. O que é o ISO? É o Internacional Organização Organização Internacional para Padronização, traduzindo em português, tá? A ISO é uma entidade de padronização e normatização. E foi criada lá na Genebra, na Suíça, em 1947, ok? O ISO tem como objetivo principal aprovar normas internacionais em todos os campos que envolvem normas técnicas, normas de procedimentos e processos. É dar padrão os produtos a serem elaborados. Tá? O que é padrão? É dar qualidade, é dar característica. Ó, esse material, o produto A, tem essa especificação. Caso você queira comprar ela, você já está ciente de qual é a qualidade dele. Tá? Vamos continuar aqui. Já que no Brasil, a ISO é representada pela ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. A ABNT, ela não é uma lei, mas ela, aqui no Brasil, ela é considerada e tem peso de lei, tá? Existem várias várias ABNTs, as NBRs, são normas brasileiras, ok? Agora vamos começar a conhecer os tipos dos materiais. O primeiro tipo de material... eu pulei aqui, vamos só voltar um pouquinho. E como que a gente sabe quando a gente vai escolher um tipo de material? Isso é para todos os revestimentos que a gente vai falar. Cerâmico, porcelanato, pastilha, pedra, laminado de madeira ou mesmo madeira. Como a gente vai saber onde utilizar e como utilizar? Primeiro, eu tenho que saber a procedência desse material, desse produto. Da onde que ele vem, quem é o meu fornecedor, onde que ele é produzido ou onde ele é extraído, tá? Eu falo extraído porque quando a gente fala em madeira, quando falamos em pedras, elas são extraídas de jazidas, tá? Então tá, primeiro item a ser levantado em consideração é procedência do produto. Segundo item, há produtos específicos para as externas, internas. Qual eu vou utilizar? Quantas pessoas vão utilizar esse ambiente? Vai passar carro? Vai transitar pessoas? Qual é o uso? Eu tenho que fazer esta análise inicial, tá? Em seguida, local de aplicação. Ele vai ser um local residencial, comercial ou industrial? Se vocês perceberem, dá para ter uma identificação em que o residencial ele tem, comparado ao comercial e industrial, um menor fluxo de pessoas do que o comercial e industrial, tá? Isso não não podemos generalizar, isso depende de residência para residência, mas comparando ao comercial e industrial, ele possui um fluxo de pessoas bem maior que vão transitar nesses revestimentos, ok? Outra característica que eu devo avaliar é a questão de umidade do local. É uma cozinha? É uma lavanderia? É uma sala? É uma piscina? Eu tenho que identificar se tem mais água, menos água, para poder escolher o meu material, ok? Então tá, agora sim a gente vai seguir para revestimento cerâmico. Os revestimentos cerâmicos. Ele possui diversas variedades de formatos, tamanhos, cores. As novas tecnologias criam novas tendências. A cada momento, a cada nova feira, a cada nova exposição tem um novo produto cerâmico, porcelanato, de diversos, ok? Ele é de fácil manutenção, produto de alta resistência e durabilidade com preço mais acessíveis comparados aos outros materiais que eu iria apresentar mais adiante. Existem peças especiais para as calçadas e áreas externas que são antiderrapantes, ou mesmo para uma piscina. Ao redor de uma piscina eu posso escolher um revestimento que tenha que ele seja antiderrapante e eu possa caminhar ali ao redor da piscina e não ter problema de
cair, tá? Os revestimentos cerâmicos, convencionalmente, ele tem as laterais levemente abauladas, tá? Ele tem uma absorção de 3 a 10%, tem essa variação, depende da marca, do produto, tá? Mas isso fica em torno de 3 a 10%. O revestimento cerâmico de um piso ou de uma parede é composto por um conjunto de revestimentos cerâmicos, as placas cerâmicas. Cada elemento é uma placa. Então, eu faço a somatória para fazer esse revestimento cerâmico, placa cerâmica, argamassa colante e argamassa de rejuntamento. Essa argamassa colante é o que eu vou passar na parede para fixar essa placa. Após a secagem, um tempo de secagem adequado conforme a norma, eu venho e passo o rejunte entre esses revestimentos. Eu tenho que deixar uma junta. Tem alguns revestimentos que não tem junta, são junta seca, mas grande parte deles, o revestimento existe uma junta. Tá? E essa dimensão dessa junta, eu tenho que dar uma olhada na embalagem do produto e nas dimensões deste produto. Vamos seguir? Aqui nessa imagem temos alguns revestimentos cerâmicos, alguns formatos, cores, texturas. Aqui seria como acontece o processo de instalação. Ali, primeiro, número 1, alvenaria, em seguida eu tenho chapisco, embolso, reboco. Depois que ela está totalmente alinhada, lisa, eu começo a passar a minha argamassa colante com o meu revestimento cerâmico em cima. Depois desse revestimento cerâmico colado, seco, com tempo adequado, eu venho e passo os rejuntes. O rejunte você passa e dá um tempo para ele secar novamente. Dá um tempo para ele secar. Depois eu venho e tiro o excesso. E tô com a minha parede, com o meu piso, ele pronto, tá? Tá, uma coisa interessante. Quanto maior for o tamanho da minha placa, mais atenção é necessária ao nivelamento da base, do piso. Isso favorece um bom encaixe das placas. Se eu tiver um desnivelamento, esse meu piso não esteja adequado, não esteja nivelado, eu posso ter problemas futuros de quebra dessas peças, tá? Isso favorece um bom encaixe das peças, o que é super importante para um bom resultado final, tá? Então, deixa o contrapiso, deixa a parede alinhadinho, pronto, nivelado, que vai ser muito vantajoso para o resultado final. Vamos seguir. Os nossos revestimentos de porcelanato. O porcelanato é uma categoria de produto cerâmico. É um tipo de revestimento cerâmico fabricado com tecnologia mais avançada. Ele se diferencia dos demais revestimentos pelo seu processo de queima. A sua queima, o seu processo de queima é bem mais alta a temperatura, ele chega a 1.200 graus Celsius, contra um revestimento cerâmico a 1.150. Ok? Além dos materiais, das matérias-primas nobres que compõem sua massa é diferenciada. Eu tenho uma receita, um traço diferente dos revestimentos cerâmicos. E eu tenho que atingir uma temperatura mais elevada que futuramente vai me trazer um benefício na sua resistência, tá? Somando traço do produto. O que é o traço? É a receita do produto, que é a mistura de diversos componentes. Coloco para moldar e depois eu coloco para queimar, certo?
Outro item que o diferencia da cerâmica comum é o fator de absorção, é de baixíssima absorção, tá? Para que um produto seja considerado porcelanato, o teor de absorção deve ser igual ou inferior. O que antes lá a cerâmica era de 3 a 10%, aqui ele tem que ser inferior a 0,5%. Tá? Ele é bem menor comparado à cerâmica. Cerâmica de 3 a 10 e porcelanato é inferior a 5%, a 0,5%. Tá? O porcelanato, existe diferentes tipos. Existe o porcelanato de alto brilho, fosco, tem alguns porcelanatos que imitam madeira, tá? O porcelanato esmaltado é produzido de modo semelhante à cerâmica, recebendo esmalte na superfície, responsável pelo aspecto decorativo, tá? Após a prensa das argilas. Da onde que vem esse surgimento desse material? O porcelanato ele vem lá da Itália, lá da Europa. Só ganhou um grande destaque aqui no Brasil a partir dos anos 90. Existem algumas placas de porcelanato que são curvadas na ponta, são abauladas, ou também elas podem ser retificadas, que elas vêm reta. É o chamado retificado. Esse aspecto arredondado, quando, voltando, existe o retificado, que elas são os acabamentos das placas reto na lateral, ou esse curvado, que ele é chamado de bold. Tá? Vamos lá. A peça e o rejunte, vamos falar agora com a parte de execução mais um pouquinho. A peça e o rejunte ficam no mesmo nível e também permite um espaçamento menor comparado à cerâmica. Aqui a gente chega existe a possibilidade de um rejunte de 1 a 2 milímetros. Dá uma sensação de linearidade, não existe aquela descontinuidade que apresenta a cerâmica. Não estamos desmerecendo a cerâmica. Cada um tem uma finalidade, uma estética diferente. Tá? Ainda é possível um acabamento que recebe o nome de junta seca, que é a aplicação do porcelanato sem rejunte. Isso proporciona um efeito de uma placa única. Não se nota as emendas entre as peças. Só que eu ressalto uma questão aqui. Junta seca, você tem que verificar a especificação da caixa do produto. O que ele está comentando ali. Não compre qualquer peça e vá fazer junta seca. Se você olha na embalagem, está escrito lá, tem que ter junta de 2 milímetros e eu faço uma junta seca, provavelmente vai ter problema. Vai ter o desplacamento das placas cerâmicas, placas de porcelanato nesse local. Tá? Então, siga as orientações do fabricante. Vamos ver alguns materiais aqui, algumas imagens de porcelanato. Aqui é um porcelanato fosco no piso, de alto brilho. Alguns que simulam o efeito de materiais. Aqui é um porcelanato que imita madeira. Imita madeira na cor, muitas vezes na textura. Se você chegar próximo, encostar nele, você vai ter a sensação de estar encostando numa madeira. Aqui imita pedra. E aqui imita pedra, ok? Agora vamos seguir para o novo revestimento. Outros revestimentos são os revestimentos de pastilha. Eles podem ser cerâmicos, pode ser de vidro, pode ser cerâmica, vidro e porcelanato.
tá? Só com dimensões menores e formatações diferenciadas. Possui uma gama muito grande de tamanhos e cores. Só nessa imagem aqui eu tenho nesse primeiro conjunto aqui, revestimento de pastilha em material de porcelanato. Aqui também material de porcelanato, só que imitando pedra, que também daria para ser feito com pedra mesmo, recorte de pedra. E nesse terceiro item é uma mistura de vidro com porcelanato, tá? Que também poderia estar trabalhando aqui nesse terceiro item com vidro ou acrílico e pedra. Poderia estar trabalhando com pedra e vidro junto. Algumas informações sobre eles. Eles são resistentes, impermeáveis à água e às manchas. Elas podem ser usadas em áreas internas e externas, em pisos de passagem moderada, em piscinas ou somente como elementos decorativos. Elas são também uma ótima opção para paredes curvas. Ele dá um acabamento muito bom em paredes curvas. Essa imagem a gente vê aqui revestimento pastilhado na parede de vidro. São decorativos e devem ser usados, sobretudo, em paredes secas. Bancadas próximas a espelhos oferecem acabamento excelente e possibilidade da criação de mosaicos e padrões mesclados, que já vem montados em telas. Ele já vem em placas prontas, esses quadradinhos aqui. Ele já vem numa placa, uma malha embaixo, tá? Simplesmente eu passo a argamassa na parede e vou aplicando essa placa de pastilha. A próxima pastilha, cerâmica. São mais usadas em lugares que necessitam de impermeabilizações. Nesse caso, a gente tem numa mesa e na parede próxima à bancada da cozinha, lá no fundo, em vermelho também. São mais usadas em lugares que necessitam de impermeabilização. São indicadas para pisos e paredes até mesmo de fachadas de prédios. Tem um preço mais econômico comparado a de vidro e a de porcelanato. Tá? Pastilhas de porcelanato são mais nobres, tem um preço um pouco mais elevado comparado à de cerâmica, especialmente quando são vitrificadas. Tem fácil manutenção e é de grande durabilidade, mas de um custo bem mais alto, como já tinha comentado anteriormente. Hoje já existe no mercado as pastilhas de cerâmica vitrificada, bem mais baratas e com quase a mesma aparência. Então já começa a existir as imitações do porcelanato com o mesmo acabamento, só que em outros materiais. Ok, vamos seguir para o novo material. Granitos e mármores. O que são os granitos e mármores? Os granitos e mármores são pedras naturais e possuem grande durabilidade, resistência e fácil manutenção. São pedras naturais, ok? Possuem variações de cores, manchas e veios. A cada placa, a cada recorte de pedra, tá? Porque ela é uma grande pedra fatiada, eu tenho um desenho diferente. Nunca vou conseguir o mesmo desenho, o mesmo acabamento em locais diferentes com o mesmo produto, tá? Dificilmente, o que eu acabei de comentar, dificilmente uma pedra é igual a outra, mas isso não significa qualidade inferior das pedras. As diferenças podem ser maiores ou menores, conforme sua extração. Peças contidas de blocos diferentes ou até de jazidas diferentes. Elas podem ter o mesmo nome de material, ela pode ser uma mármore Carrara, que ele é de jazidas diferente e o acabamento final dele, o desenho da peça é diferente também. Assim, o
O mesmo mármore, de mesmo nome e mesma cor, pode apresentar diferentes nitidezes. Nitidez não, diferenças nítidas, tá? Só corrigindo aqui. Qual que é a diferença, então, de mármore e granito? O mármore, ele é um mineral e é uma composição de mineral e calcita. Já o granito, ele tem 3 minerais na sua composição: a mica, a feldspato e o quartzo. Essa mistura desses elementos. Vamos inicialmente falar aqui do granito. O granito é bem mais duro, resistente e menos poroso que os mármores. Já o mármore utilizado de preferência em ambientes internos. Ele sofre mais com as ações da poluição e do tempo, ok? Já o granito é mais granulado, quando a coloração do mármore é mais uniforme. Vamos voltar aqui, ó. Esse aqui é um granito. Ele tem um desenho mais, vamos dizer assim, mais intenso, comparado ao mármore, que ele é mais suave na sua representação gráfica, na visualização dessa peça. O mármore é mais indicado que o granito para revestimento de paredes internas, porque ele é mais leve. Tá? Aqui são algumas imagens de diferentes tipos de granito. Temos os granitos mais amarelados, mais para branco, mais acinzentados. Outros são mais para preto, mas eles sempre têm essa mesma característica. Vários pontinhos. Caracterizar um granito é só visualizar e identificar essa concentração de pontos. Aqui já é o mármore, ele é um pouco mais limpo o desenho. Mármore Carraro, mármore Paraná, branco, Calacata, travertino turco, bronze Armani, marrom imperador. Ok? Então, existem diversos materiais. E nós finalizamos essa primeira parte aqui com cerâmica, porcelanato, pastilha, granito e mármore. Muito obrigado. Próxima aula estaremos trabalhando com silestone, cimento queimado, nanoglass, marmoglass.